Olá, meu nome é Érica Lobo Araújo, sou estudante de História Licenciatura pela Uniter Paulo Nilson Luiz Maranhão, RU 282-6979. O tema do trabalho é a pesquisa em sala de aula, no qual devemos entrevistar um professor, tá, de ensino básico sobre esse tema. E estarei indo agora fazer essa entrevista para ter um papo com o professor Fábio Aquiles Martins. Até já. Meu nome é Fábio Aquiles Martins de Alencar, eu sou licenciado em História, eu sou especialista em Educação e sou mestre em História e Ensino Narrativas pela Universidade Estadual do Maranhão. E sou docente há 20 anos. 20 anos, certinho. Eu comecei com 19. Na época o mercado de trabalho ainda permitia essas atrocidades. Se chegar a uma sala de aula no terceiro, quarto período. Bom, professor, qual a metodologia de ensino utilizada pelo senhor? Eu gosto muito, me identifico muito com a aula expositiva e dialogada. Então, iniciar uma aula com perguntas, e terminá-la também com perguntas, para que elas sejam visitadas, para que elas sejam respondidas com esse outro contato, com a internet, e aí revisitar essas mesmas perguntas e buscar construir respostas dentro de sala de aula, eu acho que é uma metodologia muito interessante. Na sua concepção, como de transição de aluno para professor, existiu dificuldades na aplicação em sala de aula das teorias ensinadas na faculdade? No primeiro momento, a gente se choca com os grandes pensadores da educação. E aí, com o tempo, à medida que você vai adquirindo mais experiência, você de fato passa a necessitar muito mais de cabedal intelectual. Tem que se visitar os grandes, as grandes referências. Piaget tem que ser visualizado uma outra vez, Vygotsky tem que ser visualizado outra vez, Paulo Freire tem que ser visitado outra vez, tem que ser visualizado outra vez, degustado outra vez. Então é extremamente importante. À medida que você vai adquirindo experiência, é extremamente interessante, até porque hoje em dia tu acabas respondendo perguntas que anteriormente meus professores não respondiam. E para o senhor, qual a importância do uso da pesquisa na sala de aula como instrumento pedagógico? Tu tens hoje em dia determinadas preocupações, tu recebes determinadas perguntas e tens que dar determinadas respostas que anteriormente, a geração passada, a gente não via, não visualizava. E aí, hoje em dia eu tenho esse cuidado muito grande, em dizer que vamos pesquisar, mas vamos pesquisar, coloquem o tema da pesquisa de vocês e coloquem, por favor, PDF. Porque aí vocês vão ter acesso a um artigo, uma dissertação, uma monografia, uma tese. E aí, quer dizer, tu tens uma produção intelectual que passou pela academia, que passou pelo crivo da razão, que passou pelo crivo da ciência. Na sua opinião, é possível aplicar as mesmas metodologias usadas com os alunos da rede pública, com alunos da rede particular e vice-versa, sem prejuízo de aprendizado para algum lado? E aí, logicamente, na rede pública, a gente não tem determinados acessos. Na rede particular, para você ter uma ideia, na rede particular eu trabalho com iPad. Na rede particular eu tenho um data show, uma caixa de som em cada sala de aula. Na rede particular, em 2016, eu tive formação na Apple, em São Paulo. Então eu posso fazer uso de uma série de aplicativos na rede particular, de uma série de tecnologias na rede particular que eu não posso na escola pública. Qual a experiência mais inusitada que o senhor já experimentou na sala de aula? Eu tive muitas. Eu tive desde um diretor pai de santo, sem dizer, é claro, alguns casos que eu já tive de meninos da rede pública para passar para medicina, passar para direito. Teve um menino aqui no Bajonas, que ele não tinha dinheiro para pagar passagem. E aí a gente fazia a nossa cota mensal
Aí quer dizer, e aí imagina, tempos depois o menino desse bate na tua porta, aí te abraça e te diz assim, passei para medicina. Muito gratificante, né? E aí, quer dizer, é a realização do sonho dele, mas é a realização do nosso sonho também. Explique um pouco sobre o seu livro, suas obras, o que público o senhor pretende atingir, de que forma o senhor com essas autorias? Tá. A minha dissertação de mestrado, ela virou livro. Deixa eu ver se eu lembro aqui do nome, porque o nome é comprido. A ditadura civil-militar brasileira nas trincheiras da memória. 2 pontinhos. O Leviatã sob os olhos de Mnemosine. E aí, em função desses posicionamentos e também os posicionamentos dos meus próprios alunos, eu que me perguntava sobre o 4º capítulo. O 4º capítulo foi nascido nas redes sociais e dentro da sala de aula, né? Porque os meus meninos que estavam comigo na sala de aula se posicionaram sobre o evento. E aí, a partir disso, eu acabei comprovando que não havia vamos dizer, uma memória tão consolidada assim acerca do período. E aí, além disso, eu tenho também 2 capítulos em 2 livros da editora da UEMA, que um é Memórias em Disputa e o outro é Maranhão em Foco. E agora, por último, eu lancei um livro meu de poesia. Eu lancei um livro de poesia, que é Erros Nordestinos ou Não. E próximo ano, as outras poesias já estão recolhidas, no próximo ano eu também vou lançar outro livro. Esse livro agora, o último livro de poesia, também tem como objetivo angariar dinheiro para a Fundação Antônio Brum. Pois bem, professor, que mensagem o senhor pode deixar para essa geração que está vindo aí querendo seguir essa carreira? Eu só consigo escrever porque eu tenho essa formação. Eu só consigo poetizar porque eu tenho essa formação. E eu acho que eu acabo traduzindo toda essa dependência que eu tenho em relação à história. Também dentro de sala de aula. Eu gosto muito de falar dentro de sala de aula que tudo que eu tenho, abaixo de Deus, é claro, tudo que eu tenho a história me deu. Pois bem, aqui se encerra nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professor. Eu agradeço demais. Obrigada.